Porque alguns conseguem deixar uma impressão duradoura, sem esforço, enquanto outros são facilmente esquecidos, mesmo tentando tanto. A resposta não está no carisma forçado, nem na tentativa desesperada de agradar ou se destacar. O verdadeiro segredo está na maneira como você se posiciona no mundo, em silêncio, com firmeza, presença e propósito. Os estoicos sabiam que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. Um homem que domina suas emoções, que não se abala com elogios ou críticas e que age com retidão mesmo quando ninguém está olhando. Esse homem se torna inesquecível. Neste vídeo, vamos explorar o princípio estoico que transforma a sua postura em poder, sua serenidade em magnetismo e seu silêncio em respeito. Prepare-se para enxergar o que realmente torna alguém memorável e puro. Isso começa dentro de você. Vivemos numa época em que o barulho parece dominar tudo. Redes sociais gritam por atenção. Pessoas competem para ver quem fala mais, quem mostra mais, quem aparece mais. Mas há algo profundamente magnético em quem segue na direção oposta. Aqueles que não estão tentando impressionar, mas simplesmente vivem com consistência. Firmeza e autocontrole se tornam os mais lembrados. Um dos grandes segredos do estoicismo está exatamente nisso. Em cultivar uma presença silenciosa, mas extremamente forte. Marco Aurélio não precisava se impor. Sua postura já dizia tudo. Epicteto, um escravo liberto, inspirava mais autoridade em silêncio do que muitos homens no poder. O estoico não busca validação. Ele é inteiro por si só. E é essa completude que o torna memorável. Não é sobre ser o centro das atenções, mas sobre ser um pilar onde todos sabem que podem se apoiar. Essa presença firme não nasce do acaso. Ela é construída através da disciplina interna. Os estoicos nos mostram que quando você para de reagir ao mundo e começa a responder com sabedoria, algo muda na sua energia. Você se torna previsível no que importa e surpreendente no que é essencial. Um homem ou uma mulher que não se deixa levar por provocações, que mantém o controle quando tudo ao redor está em caos, desperta algo raro nas outras pessoas. Confiança. E mais do que isso, admiração. Porque o mundo está faminto por estabilidade, por referências, por exemplos vivos de equilíbrio emocional. E quem encarna esses valores com sinceridade acaba deixando uma impressão tão marcante que não precisa forçar nada. Ele é lembrado não por gritar, mas por permanecer sereno, sólido, constante. E essa constância nasce do entendimento profundo de si mesmo. O estoico não depende de elogios para se sentir bem, nem de aplausos para continuar. Ele faz o que é certo, porque o certo precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Essa convicção silenciosa o torna poderoso. É esse tipo de pessoa que, ao sair de um ambiente, deixa os outros pensando. Ele não falou muito, mas algo nele ficou comigo. Isso não é acaso. É construção, é maturidade, é presença. É por isso que o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas um mapa prático para quem deseja viver como impacto real, com força interior e como uma marca que o tempo não apaga. Em um mundo onde todo mundo quer ser ouvido, o silêncio virou uma forma de rebeldia. Mas não um silêncio passivo. É sim um silêncio ativo, poderoso, carregado de intenção. O estoico compreende que não precisa disputar atenção com o barulho do mundo. Ele sabe que quanto mais se aquieta por dentro, mais enxerga o que realmente importa. O silêncio do estoico não é ausência, é presença em estado puro. Quando você entra em um ambiente e não precisa falar para ser notado, é porque sua energia está vibrando em uma frequência mais elevada. Isso é raro, isso é magnético. Enquanto muitos falam para esconder suas inseguranças, o estoico silencia para reforçar seu domínio interno. Ele não precisa provar nada para ninguém. E é justamente por isso que se torna inesquecível. Porque sua paz é tão sólida que incomoda os que vivem em guerra consigo mesmos. Pensa em quantas vezes você já viu alguém tentando se impor apenas com palavras, gritando, se justificando, reagindo a tudo. Agora pense nas poucas vezes em que viu alguém sereno, calado, mas firme. Qual dessas posturas realmente deixou uma marca em você? O estoico não gasta energia com explicações desnecessárias. Ele sabe que os resultados falam mais alto, que o caráter se prova no tempo, que o respeito verdadeiro é construído pela coerência entre o que se vive e o que se diz, e não pela busca frenética por aprovação. Ele não precisa interromper outro para mostrar que tem razão.
Ele observa, filtra, escolhe com sabedoria o que merece a resposta. Essa contenção, essa força de não reagir impulsivamente cria um tipo de autoridade que não pode ser comprada nem ensinada. Ela precisa ser cultivada e quando as pessoas sentem. É nesse ponto que o segredo começa a se revelar. A verdadeira influência não vem do esforço exagerado de ser notado, mas da coragem de se manter centrado. A maioria das pessoas busca influência externa, querem seguidores, aplausos, reconhecimento. Mas o estoico sabe que tudo isso é efímero. Ele busca uma influência interior, ser alguém que pode mudar um ambiente apenas com sua presença. E essa presença é resultado de uma mente disciplinada, de um ego domado, de um coração treinado para servir e não para dominar. Ser inesquecível, então, não é sobre impressionar, é sobre impactar. E para impactar de verdade, você precisa primeiro dominar o seu próprio mundo interno. A partir daí, o que você transmite não pode ser ignorado, porque carrega o peso de alguém que venceu a si mesmo. Você já reparou como pessoas verdadeiramente marcantes não tentam forçar conexão? Elas simplesmente são. Essa presença tem tudo a ver com consistência. O resto não precisa de holofotes, porque a sua própria estabilidade emocional é o que mais chama a atenção. Enquanto a maioria oscila conforme o clima do dia ou a opinião dos outros, o estoico permanece. E é justamente essa previsibilidade, essa firmeza silenciosa que faz dele um porto seguro aos olhos de quem vive afogado em caos. As pessoas podem até não verbalizar, mas elas notam. Aquele que é calmo, íntegro e constante se torna um exemplo raro e irresistível. O mundo valoriza quem consegue manter a compostura quando tudo ao redor está desmoronando. Isso não é algo que se aprende da noite para o dia. É cultivado, repetido, treinado. Por isso, quem consegue fazer isso se torna inesquecível, porque passa a representar algo que todos secretamente desejam. Segurança, firmeza, clareza. Mas aqui está o ponto-chave. O estoico se torna memorável não por acaso, e sim por ter dominado a si mesmo primeiro. Ninguém se lembra com admiração de quem vive se contradizendo, reagindo por impulso ou cedendo ao drama. O que marca, o que impressiona é ver alguém que age com propósito, mesmo em silêncio. E isso gera um tipo de respeito que não pode ser exigido. Ele é conquistado. Um dos maiores segredos que poucos contam que você não precisa levantar a voz para ser ouvido, mas precisa alinhar suas atitudes com seus princípios. Isso sim grita mais alto do que qualquer discurso. E aqui entra a verdadeira virada. Quando você começa a viver de forma tão coerente com o que acredita, sua presença começa a falar por você. Mesmo quando você não está por perto, as pessoas lembram da sua postura. Você se torna referência, você se torna símbolo. Isso não é sobre vaidade, é sobre legado. E antes que você pense que tudo isso é inalcançável ou teórico demais, pare por um momento e reflita. Quais são os pequenos hábitos que você pode mudar hoje para começar a construir essa imagem sólida e inesquecível? Talvez seja começar o dia com silêncio e clareza em vez de correr para o celular. Talvez seja manter a compostura na próxima discussão, só para provar a si mesmo que você evoluiu. Talvez seja praticar mais o que você diz acreditar, mesmo quando ninguém está vendo. São nesses detalhes que os grandes são forjados, e é por isso que os estoicos antigos continuam sendo lembrados até hoje. Porque viveram com tanto propósito que o tempo não conseguiu apagar sua presença. E você, se quiser, pode começar essa mesma jornada agora, sem precisar gritar, sem precisar se exibir. Apenas sendo firme, silencioso e inesquecível. Pense no seguinte. O que realmente torna alguém inesquecível não é a aparência. Não são os feitos grandiosos, é a impressão profunda que essa pessoa deixa nas outras. Daí mesmo que nunca tenha feito questão disso. Uma pessoa que se torna inesquecível é aquela que você percebe aos poucos, mas nunca esquece. O segredo disso está na coerência interna. Ela vive de forma alinhada como que acredita. Não tenta se encaixar, não tenta agradar. Ela simplesmente vive. Quando há silêncio por dentro, tudo ao redor começa a fazer menos barulho. Quando há paz na alma, qualquer ambiente em volta se torna mais leve. Isso não pode ser ensinado em livros, cursos ou frases de efeito. Isso é construído dia após dia com escolhas pequenas. Escolhas que ninguém vê, mas que moldam o seu caráter de dentro para fora. Enquanto muitos estão tentando provar valor, convencer os outros de sua importância
ou correr atrás de reconhecimento, o verdadeiro estoico faz o caminho inverso. Ele se desapega da necessidade de aprovação. E é justamente aí que ele se destaca. Porque quanto menos você tenta impressionar, mais você impressiona de verdade. O silêncio dele é forte, porque não é vazio. É um silêncio cheio de presença, de intenção, de domínio emocional. Ele não precisa levantar a voz nem ostentar conquistas. Basta sua maneira de olhar, de ouvir, de agir, de não reagir. É esse controle sutil que faz com que os outros percebam algo diferente. E essa diferença não se explica, se sente. As pessoas começam a confiar mais, respeitar mais e, acima de tudo, lembrar. Porque o verdadeiro impacto não está no que você mostra, mas no que você transmite sem querer mostrar nada. Essa energia vem do trabalho invisível, do autocuidado silencioso, de olhar no espelho e não mentir para si mesmo, de fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, de se corrigir, de se levantar mais uma vez, de não buscar culpados, mas lições, de tomar consciência de seus impulsos, de questionar os próprios pensamentos, de cultivar intenções firmes. Tudo isso cria uma força tão sólida que o mundo começa a notar, não por gritos, mas por exemplo. E esse exemplo, quando verdadeiro, não precisa de palco. Ele se espalha, ele inspira, ele permanece. Porque a grande verdade é que as pessoas não se lembram do que você falou, mas sim do que você as fez sentir. E uma alma centrada, disciplinada, em paz consigo mesma faz os outros sentirem segurança. E essa segurança, esse espelho de estabilidade, é o que te torna para sempre inesquecível. No fim das contas, ser inesquecível não é sobre ser visto. É sobre ser sentido. É sobre cultivar um poder que não grita, mas transforma. O segredo estoico não está em ser o mais forte no olhar dos outros, mas o mais firme diante de si mesmo. Quando você silencia a necessidade de provar algo ao mundo e começa a lapidar sua alma com disciplina, presença e verdade, você se torna exatamente aquilo que ninguém consegue ignorar. Alguém que carrega paz onde passa. E essa paz, essa firmeza silenciosa, é o que o torna memorável, sem precisar dizer uma palavra. Portanto, antes de buscar ser notado, busque ser íntegro. Porque no fim a presença que mais impacta é aquela que permanece mesmo depois que você vai embora. Mi.